Senhor, sobrenatural, unção que despedaça todo jugo, unção, Senhor, que tira toda dúvida, todo medo. Nós temos a certeza, Senhor, que o seu Filho preparou a palavra, mas te pedimos nesta manhã, surpreenda o seu Filho e surpreenda a tua igreja nesta manhã, Senhor. Usa, Senhor, Ele como boca profética nesta manhã sobre as nossas vidas e sobre a sua própria vida. Derrama, Senhor, da sua bênção e entrega algo especial para o teu Filho nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. E a igreja aplaude ao Espírito Santo pela vida do evangelista Micael. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém. Quantos estão aí acordados? Uma manhã de honra e gratidão ao Senhor. Abre comigo aí no livro de Provérbios, Salomão. Provérbios capítulo 3. Quero ler com vocês, irmãos, verso 9 e o verso 10. Na verdade, vou ver do 9 até o 13 com vocês. Todos acharam? Amém. Ih, tem gente dormindo aí, irmãos. Todos acharam? Amém, está todo mundo acordado. Diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Gostaria que todos lessem no 3 o verso 9 e 10. 3. Honra ao Senhor Aleluia. Tudo parte do princípio de que tudo pertence a Deus. Tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. Deus é o dono de tudo. E a Bíblia, ela é repleta de textos que comprovam isso. Que Deus, ele é supremo, que Deus, ele é o autor de todas as coisas. Deus é o maior proporcionador de todas as coisas. Então tudo parte desse princípio de que tudo é dele. Por exemplo, se nós formos olhar o Salmo 24, no primeiro verso, vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Esse texto é claro de dizer que tudo pertence ao Senhor. Todos os recursos da terra são dele. Tudo que nós temos vem dele. Há quem diga que até o diabo é o diabo de Deus. Por que que dizem isso? Porque ele não vai até onde o Senhor não disse para ele ir. É verdade. Então até o diabo e suas legiões pertencem a Deus. Se são limitados pela palavra de Deus, eles pertencem a quem? O cenário de Jó comprova perfeitamente isso.
diabo só tocou nas finanças de Jó, o diabo só tocou na vida de Jó, quando Deus disse para ele: vai lá e faça a prova, e veja a conduta deste homem. Então ele foi. Então até ele pertence a Deus. Tudo vem do Senhor. Tudo é Deus quem promove. Ninguém conquista sem antes Deus permitir que a pessoa conquiste. Ninguém faz sem que antes Deus venha promover o que a pessoa está fazendo. Deus é o autor de todas as coisas. O cenário da criação mostra isso. Deus não cria o homem de primeira instância. Deus cria os recursos. Deus cria a árvore. Deus cria a própria terra, faz com que a própria terra produza. Segundo a palavra de Deus, todas as coisas começam a subsistir. João também fala, quando ele fala de Cristo, que antes era o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus cria os recursos, Deus cria gado, Deus cria planta, Deus dá ordem ao mar para que os peixes sejam produzidos, e então ele cria o homem. E a partir desse princípio, Deus dá ao homem autonomia para que o homem pudesse administrar o que era do homem, o que era dele. Se Deus não liberasse ordem ao mar e produzissem peixe, Adão não comeria. Se Deus não dá ordem à terra para que produzisse, Adão não teria o serviço. Então tudo parte do princípio de que tudo é de Deus, amém, irmãos? Até o que Adão fazia vinha de Deus. A própria vida de Adão pertencia a Deus. É preciso esclarecer, tudo pertence ao Senhor, tudo vem do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque falando de honra, falando de gratidão, fala-se também de ofertas e dízimos. Todos temos entendimento. Não quero fazer com que você se sinta constrangido, apenas esclarecer que antes de você fazer, você precisa pensar e discernir o que você está fazendo. Você precisa entender o que você faz, porque a vontade de Deus é de suprir a necessidade do homem. Deus, antes de formar Adão do pó da terra, Deus antes supre Adão de comida e de recursos, porque Deus sabe da necessidade do homem. Quando Deus diz que não dá ao homem aquilo que ele não possa carregar, Ele está falando disso. Que Deus conhece a necessidade do homem. Antes que o homem pensasse em falar alguma coisa, Deus já sabe. Aleluia! Antes do homem se sentir afligido e levar a causa para Deus, Deus já tem a resposta para ele. E Deus já tem o recurso para aliviar o homem da sua angústia. Então Deus entende a necessidade do homem. E a vontade de Deus é de suprir todas as necessidades do homem. Novamente, se a gente pegar o cenário da criação, Deus vai provar isso. Deus vê a necessidade de recursos e também Deus vê a necessidade de alguém. Quando Deus olha, porque se a gente for ver, não foi Adão que disse: eu preciso de uma adjuntora. Não foi Adão que disse: eu preciso de alguém. Foi Deus que olhou, pastor Ivani, e disse: não é bom que o homem... Então Deus olha a necessidade do homem e supre. Ele precisa de uma adjuntora. Então parte do princípio de que Deus é o maior proporcionador das nossas bênçãos. Não há ninguém melhor do que Deus para cuidar das nossas finanças. Não há ninguém melhor do que Deus para suprir as nossas necessidades. Então a gente vê que que o homem não depende de recursos, mas depende. Então nós dependemos de Deus, os recursos provêm dele. Porque sem ele, irmãos, nada do que foi feito se fez.
Abre comigo em Salmos 23. Salmos capítulo 23. Verso 1. O que ele vai dizer, o salmista? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguém já ministrou aqui a respeito disso. Antes dele falar de coisa, ele fala de pessoa. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, então de nada eu vou ter falta, porque pode me faltar recurso, o que não pode me faltar é Deus. Porque Deus está mais interessado em suprir as necessidades do homem do que o próprio homem. Quando Deus vai colocar o homem em uma terra, Deus vê se a terra é boa. Quando Deus vai enviar um homem para algum lugar, Deus vê se o homem tem estrutura de suportar. Quando o povo estava no deserto, o que Deus pensou? Eu vou enviar uma nuvem, e se caso fizer muito frio, eu porei uma coluna de fogo, e se caso os seus inimigos correrem atrás dele, não conseguirão. Deus, antes de nós, está interessado nas nossas necessidades. Então o homem não vive de necessidade, o homem vive por Deus. Mais outro versículo, Filipenses capítulo 4. Versículo 19. Olha o que Paulo vai instruir. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Deus é o maior proporcionador das bênçãos. Ele é o dono da riqueza e Ele é quem supre o homem nas suas necessidades. O que são as necessidades, irmãos, perto de Deus? O que é a fome perto de Deus? O que é uma porta fechada perto de Deus? O que é a necessidade perto de Deus? O que é a doença perto de Deus? Nada, porque Deus é o maior proporcionador de todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos debaixo de uma palavra da promessa. Nós estamos debaixo de uma direção de Deus. Com Deus não tem como não ser próspero. E prosperidade aqui não só se fala a recursos. Prosperidade é ter Deus e não ter o que Deus dá. Porque eu não sei como um povo consegue crescer debaixo de perseguição, debaixo de luta, debaixo de fome, debaixo de aflição. Eu não sei como que um homem conseguiu sobreviver num deserto. Meu Deus. Você acha que Adão dependia de corvos para comer? Não, Adão dependia de Deus. Porque o homem perdeu a autonomia de dar ordem aos peixes, dar ordem aos animais, quando o homem pecou. Então, a partir desse momento, Deus é quem se encarrega de dar ordem para aquilo que o homem perdeu. Não foi Elias que disse: me supre corvos. Foi Deus quem olhou e falou: vai alimentar Elias, porque ele não consegue ser alimentado sozinho. Então tudo parte desse princípio. Glória a Jesus, aleluia. Mas por que nós somos infelizes quando apresentamos algo para Deus? Se Deus diz: faça e eu suprirei, obedeça e eu suprirei, siga e eu suprirei, por que somos infelizes em ter aquilo que Deus nos proporcionou para ter? Se Ele disse: se você trouxer, eu suprirei, por que somos infelizes em não sermos supridos? Porque Deus
está interessado em como estamos fazendo, não naquilo que fazemos. Deus está interessado em nosso posicionamento e não do que trazemos. Porque Deus depende de dinheiro, irmãos. Deus depende do que fazemos. Então Deus não está interessado no que trazemos, mas em como estamos trazendo aquilo diante de Deus. Porque nós vamos ver alguém trazendo muito e não sendo suprido em nada. E nós vamos ver alguém trazendo nada e sendo suprido em tudo. Dá para entender isso? Então é como, é posicionamento, é o que eu estou fazendo quando eu vou deixar no altar. Não é o que eu estou trazendo. Porque se fosse recurso, Deus não aceitaria as moedas da viúva. Então é como, qual é o posicionamento que nós estamos tendo ao trazer. Deus quer que o povo tenha entendimento no que faz. Aleluia. Tem muita gente trazendo muita coisa sem saber o que está fazendo, a finalidade, o propósito, e por isso não enriquece abundantemente, segundo a prosperidade de Deus. Não só falo de recurso, porque há pessoas, existem pessoas que têm recursos, mas não têm felicidade, que têm recursos, mas não têm alegria, têm recursos, mas não têm motivo para viver. O que falta? Discernir o que está fazendo. Aleluia. Palavra viva e eficaz. Não é o dinheiro que tem valor, é a pessoa. Deus quer que você traga com entendimento. Não traga sem saber o que você está fazendo. Por que algumas pessoas, eu só vou dar R$2? O que é R$2 para Deus? Não é nada. Mas o que vai diferenciar nisso é como o meu coração está. Aleluia! Quando eu trago um valor que para o homem é inferior. Mas quem está trazendo com entendimento está sendo suprido muito mais. Você precisa discernir o que você faz. Porque se Deus disse faça e eu encho os teus celeiros, por que Deus não está enchendo? Por que Deus não está suprindo? Irmãos, Deus não depende de dízimo. Deus não se volta para o dízimo, mas se volta para o dizimista. Quando alguém traz, é o dizimista que Deus está avaliando, não é o peso do lucro que ele está trazendo. Às vezes você traz muito e acha que esse muito está suprindo tudo que Deus espera. Não. Você traz a metade do coração e a totalidade do dízimo e da oferta, Deus não vai receber. É perigoso demais. Seu coração tem que ser maior do que a sua oferta. Aleluia. Foi Jesus que olhou o cenário. Ele olhou, olha só como é que está todo mundo levando. E os homens cheios de riquezas. E Jesus olha, está observando aquela viúva ali. Ela trouxe a melhor oferta do que todo mundo. O que tinha peso não eram as moedas, era o coração dela. Aleluia. É sempre o ofertante, nunca a oferta. Quando você vier com o entendimento de que Deus espera o teu coração e não o teu recurso, você prosperará. Deus quer que você faça, mas faça com entendimento. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Não é simplesmente fazer, mas como eu estou fazendo. Vamos pegar um paralelo de que Deus sempre espera o percurso da minha intenção e não de fato que eu faço. Abra aí Tiago capítulo 3 e a gente vai fazer uma comparação para entender que Deus espera o que a gente está, a intenção do que estamos fazendo e não o que se faz. Você pode ler Tiago capítulo 4, versículo 3. Lá atrás.
Hebreus, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis. Eita, Marcão. Esbanjai em nosso poder. Olha isso. Pedis e não, porque pedis para os gastardes em vossos. Não é o que se faz, é como se está fazendo. Como que está sendo? E olha que o contexto aqui fala-se de oração e resposta. Então, como eu estou fazendo? Vai, irmãos, vai trazer uma resposta imediata. Se eu não sei como fazer, por que fazer? É esse o entendimento. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha o que está dizendo aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que se está entregando ou quem? Vamos lá, Deus ama quem? E não Deus ama o que? Deus ama quem dá, é a pessoa, não é o que se traz. Aleluia. Glória a Deus. O texto é claro. Se voltando à pessoa, o ato é contribuir, o ato é dar. Mas quando você traz, Deus espera você e não o que você traz. Deus, cada um contribua segundo propôs no seu, não com tristeza. Você não pode ter tristeza quando você trazer. Ou por necessidade, porque Deus ama o indivíduo. Deus ama quem dá. Você que Deus ama. Deus não ama o seu dinheiro. Deus ama você, porque dinheiro não ouve Deus falar. Mas o homem sabe quando Deus fala. É você e não o seu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus precisa do nosso relacionamento. Aleluia! Não tenta mentir a Deus. Deus recebe pouco e acrescenta muito, mas também Deus recebe muito e acrescenta pouco, porque o que vai diferenciar é o coração do indivíduo, não o dinheiro dele. Então, quando você vier, você não está trazendo aos pastores da igreja, você está trazendo a Deus. Aí, a partir desse princípio, Deus faz o que Ele quiser daquilo que você trouxe. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, e não tão somente o templo. A finalidade não é atingir o templo, é atingir o Senhor do templo. Porque eu posso enviar os recursos com a finalidade de suprir o templo, mas Deus não se agradar do que eu estou fazendo. Deus espera o ofertante, não necessariamente a oferta. Aleluia. Quem lembra de Abraão? O que Deus pediu? Me dá o teu filho, me dá o teu Isaac. Abraão sofre, padece, porque Deus está pedindo para ele ofertar o filho dele. Você até consegue medir o agir de Deus, irmãos? Alguém vai falar, Deus quer aquilo que te tem muito de valor, vai utilizar esse versículo para tentar arrancar dinheiro. E não é essa a finalidade de Deus. A finalidade de Deus é mostrar a fidelidade de Abraão. Você vai ver que quando ele traz, prepara, tem tudo, tem o cutelo. Onde está o cordeiro? O filho pergunta. Aí Abraão diz, Deus proverá para si um cordeiro. Então ele põe o filho, e quando ele vai sacrificar, Deus diz, não precisa mais, Abraão.
Porque eu esperava o teu coração e não o que você está sacrificando. Aleluia. Glórias a Deus. Não é o valor, é você. O que você traz não é perto de quem você é. Não tenta medir a fidelidade na quantidade do que se traz. Porque se o teu coração não for inteiro, Deus não recebe o que traz e nem muito menos você. O templo pode suprir, pode aparecer coisas, mas Deus não avalia o que você traz. Saiba o que você está fazendo. A finalidade é atingir o coração de Deus e não o templo em si. Não vou ajudar Deus. Você não ajuda Deus, irmãos. Quem é que pode lhe retribuir? Quem que Deus está devendo? Deus a ninguém deve para que Ele possa retribuir. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele foram feitas todas as coisas. Ei, dizimista, ofertante, desperta. É o teu coração que Deus quer, não o teu dízimo, nem a tua oferta. Deixar o dinheiro no altar e não deixar o coração para Deus, irmãos. Então o que Deus espera, Miqueias? Hombridade. Sabe o que é hombridade? Caráter. Tenha caráter quando ser fiel diante de Deus. Quando aquela mulher foi com aquelas pequenas moedas, não tinha peso. Se era tudo que ela tinha, irmãos, pensa comigo. A gente vai medir tudo como quantitativo, e não é isso. Mas dependendo da tua situação financeira, R$1 é tudo para você. Você entende, irmãos? Quer ver? Chega no final do mês, você olha para a carteira, só tem 10 conto. Você olha para a despensa, você precisa de 100. É tudo que você tem ou não? Então, baseado nesse princípio, era tudo que ela tinha, mas não tinha peso no coração dela em dar o tudo dela. É simples. Se perguntar, quem já teve essa experiência? Vem aqui, irmão. Alguém que tem uma... alguém vai aparecer, vai dizer, olha, teve um dia que o dinheiro era o único para pagar minha conta, mas eu fiz um desafio. Eu falei, Deus, eu quero dar ao Senhor e não quero ter falta. Mas ó, segundo a tua palavra, não que o Senhor vai me dar, mas se o Senhor me der, segundo a tua vontade. A pessoa trouxe e teve mais do que se podia. Porque Deus espera o coração e não aquilo que se traz. Vamos caminhar, Gênesis capítulo 4. Meu Deus. Pensa no temor, irmãos. Porque tudo que a gente fala, a gente é aprovado. É, pastor Ivani. É bem assim. É bem assim. Ai, meu pai. Glória a Deus por isso. Olha o que está dizendo. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor. E para quem veio primeiro? Quem Deus aceitou primeiro? Abel. Depois do que Abel trouxe. Aleluia. É o coração. Oh, aleluia. Aleluia. Guarda o teu coração. Glória a Jesus. Estava lá Abel oferecendo primo. Não, vou dar o melhor para Deus. Não tem a ver com o valor. Tem a ver com a intenção do coração dele. Não é que você vai trazer 1 milhão. Não tem a ver com o valor. É como. É o que, a inclinação que você está tendo diante daquilo que está fazendo. Ele olhou, não.
o meu Deus, ele está pensando em Deus quando ele vai dar o melhor. Ele não está pensando nele. Ele não queria mostrar para o seu irmão que a oferta dele era melhor do que o irmão dele. Não era a intenção. A intenção dele era: Deus, eu quero te agradar, porque o Senhor é isso para mim, então eu vou dar o meu melhor para o Senhor. O que ele estava fazendo tinha a finalidade de honrar a Deus. Então ele pega as primícias, ele pega o melhor e dá para Deus. Aí Deus olha, nossa, não é necessariamente a primícia, mas Deus olha primeiro para Abel. Olha a intenção de Abel, olha o coração desse homem, para depois Deus aceitar o que ele está trazendo. Meu Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Olhe para o seu vizinho com todo respeito, diz para ele: tenha caráter quando você trouxer alguma coisa. Não é o valor, é você. É você. Traga, mas traga com entendimento. Então, quando você for trazer, separe sabendo que é Deus que vai esperar você levar. Já vi gente falar com tanto gosto de dízimo e de oferta, sem intenção, irmãos, de rasgar a lã da ovelha. Sabe, trazer entendimento. O meu questionamento das igrejas era esse: eu quero ter entendimento, eu não quero que ninguém venha me agredir psicologicamente. Me mostra o caminho, que eu serei fiel tendo consciência, tendo discernimento. Eu não quero ir igual robô. Está aqui, os sacerdotes faziam assim: pegava um novilho coxo, doente, manco, surdo, cego, só que a qualidade das ofertas deles mostrava a qualidade do coração deles. Eita Deus. Deus olha e fala assim: como que vocês trazem isso diante de mim? Uma oferta coxa, cega. Tem entendimento quando trouxer. A oferta que eles traziam mostrava a tortuosidade do coração deles. Hoje é dia das mamães, certo? Você vai levar um presente quebrado para sua mãe? Quando você quer honrar alguém, você dá o melhor. Mas o melhor aqui não está atrelado a dar muito, mas é como você está dando. Porque tem gente que pega ali e compra um presentinho de R$15, mas tem um coração grande. E existe aqueles que dão um presente de $1 milhão e o coração, irmãos. É verdade. Uma vez eu ouvi isso, tem gente que tenta conquistar relacionamento com presente. Deus seja louvado. Então, primeiro é a pessoa, depois a oferta. Isto é ter hombridade. Olha como é que, irmãos, isso aqui é terrível. Abre comigo Mateus capítulo 5, versículo 24. Olha só como é que ter caráter é muito melhor do que ter recurso. Não é o que você traz, é quem você é como você está trazendo. Versículo 24 do capítulo 5: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem, sabe, vai quitar o teu débito, porque quando você for lá eu espero você e não o que você traz. Então é tão sério o ato de trazer. Aleluia. É tão sério que Deus quer você, irmãos, irrepreensível.
sem débito com ninguém, coração em paz com teu irmão, coração com paz. Aí Deus fala: então vem, traz, meu filho. Não tem rancor dentro de você, não tem ressentimento dentro de você, não tem angústia dentro de você. Então dá para eu aceitar o que você traz. Aleluia! Aí alguém que no nosso meio está com desejo de ofertar, mas está com débito. Deus diz primeiro: vai quitar o débito, depois você traz, porque eu quero você, não o que você está trazendo. Aleluia! Tem lógica, irmãos, é um culto de honra e gratidão. Poderia ser um culto de ceia, ou poderia ser qualquer culto, porque o culto é de Deus. Tem lógica eu estar sentado aqui e não falar com o irmão que está do meu lado, e ter a consciência de que ele tem algo contra mim, porque o texto não fala eu tenho algo contra ele. O texto fala: eu sei que o meu irmão tem alguma coisa contra mim. Olha o peso da hombridade. Eu estou aqui sentado, ele está no mesmo culto que eu, e eu vou ofertar sem antes me quitar com ele. Por que Deus fala isso? Porque quando nós fazemos para o próximo, lembra do cenário? Tem os bodes e tem as ovelhas. Aí alguém vai perguntar, alguém que estava com débito: quando te vimos com fome? Quando te vimos com sede? Aí Jesus já dá a resposta: daqueles que supriram a necessidade quando alguém precisou. Porque fazer pelo próximo é fazer para Deus. Então, quando nós deixamos de nos reconciliar com o próximo, nós estamos deixando de nos reconciliar diante de Deus. Então, nunca é o que se traz, é sempre o ofertante. Como eu estou fazendo? Por que isso tudo? Porque é diante do nosso coração. Tem entendimento. O povo morre porque falta conhecimento. Tem tanta gente morrendo, perecendo. Tem tanta gente saindo do ministério sem entender nada. Viveu num questionamento porque ninguém dava uma diretriz. É assim, meu filho, que se faz. Honra a Deus e Deus honrará você. Faz para Deus e Deus fará por você. Mas saiba que não é o que Deus está fazendo, é quem Deus é para você. Vai ter um dia, irmãos, que você vai olhar a geladeira, tem. Você vai olhar o armário, tem. Você vai olhar o guarda-roupa, tem. Mas você vai estar angustiado. Aí você olha para o alto: é do Senhor que eu estou precisando. Aleluia. Aleluia! É bem assim. Aleluia! Foi o que o salmista disse. Olhou para o alto: de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do dono, Aleluia. do Senhor que fez os céus e a terra. É você que Deus ama. No momento de oração aqui foi falado de Ana. Enquanto Ana ia ao templo sem saber a sua finalidade, ela ia e nada acontecia. Mas quando ela discerniu: opa, não é o que faço, é como eu estou fazendo. Aí ela muda a oração: é para ti, Senhor. Aí quando ela coloca Deus como ponto de finalidade, aí Deus fala: eu suprirei, eu farei. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Por que falar sobre isso? Porque Salomão está nos instruindo a honrarmos a Deus. Não dá para honrar a Deus sem discernir o que você está fazendo. Por isso que ele diz, e aqui eu parto para encerrar: honra o Senhor com a tua fazenda. Em alguns versículos vai estar escrito: com os teus bens. Você vai ver duas coisas aqui: primícias e bens. Bens fala daquilo que a gente administra: casa, carro,
coisas, recursos, nós administramos. Então Deus, primeiro, fala da honra que nós fazemos. E para nos dar uma finalidade, se você quiser me honrar, você precisa saber o que você faz com os bens que você tem, que eu dei condições a você de conquistar. Honrar, pôr alguém em destaque, ter reconhecimento, o que Deus é para nós, tributar a Deus a honra devida, reconhecer os feitos de Deus e honrar a Deus com o que a gente tem. E se olharmos para os nossos recursos, é muito além, irmãos, do que a gente entende. Porque Deus me fez prosperar. Se eu faço pelo próximo e faço para Deus, todos entendem isso. Então, quando Deus me dá a capacidade de prosperar, tem um carro, tem uma casa, e alguém que precisa de uma ajuda minha e eu não faço, eu desonro a Deus. Porque o que Deus nos supre tem uma finalidade, também atingir aquele que está ao meu lado. Então, quando a gente honra o nosso irmão, nós honramos a Deus também na mesma proporção. Por isso que ele diz, honra ao Senhor com os teus bens, com a tua fazenda. Tem gente que tem dificuldade até de dar uma carona, irmãos. Tem necessidade de comprar durante um mês uma cesta básica para alguém. Quando se fala de honrar a Deus, não é só de suprir o tempo, mas é de suprir alguém. No momento que nem eu, nem o pastor Ivani, nem a igreja vai ver você, mas Deus vai ver o que você está fazendo. Quem recebe honra quando você faz no secreto? É Deus. Alguém acha que só trazendo a casa de Deus está honrando a Deus, e não é somente isso. Isso também é provar a honra, mas não é basicamente isso. Porque se eu trago meu dízimo e nego uma bala, um pirulito lá fora, para alguém que está precisando, irmãos, tem o mesmo peso. Honrar a Deus é tanto suprir sua casa quanto suprir a necessidade de alguém, sabendo que a finalidade de trazer para casa é alguém. Quando o pastor fala no culto de honra e gratidão, traga o seu quilo, né, para trazer o resto, a finalidade é suprir a necessidade de alguém. Então, até do que você traz, você tem que entender o que está trazendo, qual é a finalidade. É suprir alguém. Você já sentiu necessidade de comer um pão quente? Você já sentiu a necessidade de tomar uma caixinha de leite? Eu já passei momentos com a minha mãe que ela acabou o gás, não tinha como fazer, vai pedir um parente, vão jogar na cara. Vai pedir outro. É como se você estivesse se rebaixando. O que minha mãe fez? Fui lá, peguei umas lenhas com ela, peguei umas madeiras, fomos lá no canto da casa, acendemos e colocamos uma panela em cima e ali esquentamos. E aí? A finalidade é suprir alguém quando alguém passa uma necessidade. Então honrar a Deus e honrar o próximo tem o mesmo peso, irmão.